Eu sou o Diego Paixão e venho apresentar minha tese de doutorado intitulada Inventário de Habilidades Táticas para o Esporte, Validação Transcultural para o Polo Aquático. Fui orientado pelo professor Dr. Flávio Antônio de Souza Castro. Então, a minha tese ela trata sobre o conhecimento tático, né, dentro do polo aquático. O conhecimento tático seria o conhecimento em ação, a leitura que o jogador faz do jogo, as decisões que ele toma, né, e poder colocar em prática no momento certo. Tudo isso caracteriza, então, o conhecimento tático. Só que existe aí no polo aquático uma escassez de estudos nessa área. Muito possivelmente pela dificuldade de identificar os jogadores na água, né, como a gente pode ver no vídeo, a refração da luz sobre a água, a dificuldade de identificar o número dos jogadores, das jogadoras nas toucas, os sinais de GPS que poderiam indicar ali quanto que o jogador nadou, para onde que se locomoveu, enfim, também não funciona bem na água, então isso possivelmente ocasione essa escassez. Então, o objetivo da tese foi aprofundar a compreensão sobre o conhecimento tático no polo aquático. Para isso, foram feitos 3 estudos: um estudo de revisão dos instrumentos que existem, um estudo para validar um desses instrumentos para poder ser utilizado no polo aquático e um estudo para avaliar jogadores de polo aquático quanto ao conhecimento tático. E aí o primeiro estudo, que teve como objetivo justamente fazer essa revisão e ver o que tem aí na literatura sobre conhecimento tático nos esportes de invasão. Então, dentre todos os instrumentos encontrados, avaliavam lá futebol, basquetebol, handebol, futsal, mas nenhum para o polo aquático. Mas, no entanto, tem alguns instrumentos que oferecem algumas possibilidades aí de adaptação para a utilização na modalidade. E dentre elas, foi escolhida o Táxis, porque ele avalia em nível competitivo, ao contrário dos demais, que avaliam só a iniciação. Tem aí uma faixa de idade maior que pode ser avaliada. A avaliação ocorre por um questionário, uma autoavaliação, né? O jogador se dá notas ali, valores nas situações de jogo, e isso faz com que as respostas para o treinador sejam muito mais rápidas do que os demais, que ocorrem em avaliação em situação de jogo. E como a gente viu, é muito difícil de poder avaliar o polo aquático em situação de jogo, em função da dificuldade de identificar os jogadores. Então, o Táxis foi o instrumento considerado adequado para passar por esse processo de adaptação para o polo aquático. E aí vem o estudo 2, né, que é justamente essa tentativa de poder validar, né? E aí fica aquela dúvida: será que é possível um instrumento que avalia o hóquei e o futebol, num contexto europeu, né, desenvolvido na Holanda, trazer ele para o polo aquático e avaliar jogadores brasileiros? Então, após uma série de testes estatísticos a que foi submetido esse instrumento, foi verificado que sim, ele, passadas as adaptações, modificações desses testes, o instrumento Táxis para o polo aquático é confiável, sensível e reprodutível. E aí pode ser usado como complemento a outras avaliações no esporte, permite que os treinadores possam criar estratégias para melhorar as sessões de treinamento, enfim, e pode ser aplicado em jogadores com diferentes tempos de experiência no polo aquático. E aí vamos para o estudo 3, que teve por objetivo fazer uma análise de idade e tempo de experiência no polo aquático, né? Quanto que isso influenciava no conhecimento tático dos jogadores. E aí encontramos que quanto maior a experiência dos jogadores, melhores os resultados do conhecimento tático utilizando esse instrumento. E já quando a gente separou por categorias etárias, sub-16, sub-18 e adulto, não houve diferença. Então, concluímos que o tempo de experiência foi preponderante para os melhores resultados da avaliação do conhecimento tático no polo aquático. Isso vai ao encontro do que a literatura mostra com outros esportes, né, no qual o tempo de experiência é muito importante para o desempenho. E aí, então, fechando, né, a tese, o que a gente pode assim, dizer, né, sobre o final, resumindo, né, ou fazendo aí, pegando os pontos mais importantes da tese. Primeiro, não foi encontrado nenhum instrumento que avaliasse conhecimento tático no polo aquático, né, mas
foram encontradas algumas possibilidades justamente nos instrumentos que avaliavam mais de um esporte. E aí foi escolhido então o instrumento, o Taxis, ele foi submetido a uma série de testes estatísticos e sim se mostrou confiável, sensível e reprodutível para ser usado no polo aquático em língua portuguesa. Com esse instrumento foi possível verificar a contribuição da experiência no desempenho do conhecimento tático. Então, a gente verificou que quanto maior o tempo de experiência do jogador, melhor o seu nível de conhecimento tático. Então, a avaliação do conhecimento tático é importante para os treinadores porque ajuda a identificar as habilidades táticas dos jogadores, complementando aquilo que os treinadores veem no dia a dia, nas sessões de treinamentos, nos jogos. Com essas informações complementares, é possível que eles consigam orientar melhor os seus jogadores dentro das sessões de treinamento e assim a melhora do desempenho no jogo. Também é possível que os treinadores façam escolhas mais eficazes na hora de montar suas equipes, dando prioridade ou olhando assim para esse detalhe da experiência, né? Que quanto maior a experiência, afinal de contas, melhor o entendimento do jogo. Para os jogadores é importante saber o seu nível de conhecimento tático, porque isso promove uma maior confiança, né, uma autoconfiança. E também acaba por desenvolver autonomia nas tomadas de decisão durante o jogo. E também uma maior motivação para seguir na modalidade, seguir melhorando, enfim. Então esses foram os principais achados. Agradeço a todos pela atenção.